Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje é 29 de junho, dia de São Pedro, bom São Pedro para todos vocês, tá certo? Não podemos também deixar passar em branco essa data, certo gente? Embora a gente esteja em nossas casas, sem poder fazer o que a gente gosta, principalmente nessas festas, mas a gente precisa ter consciência esse ano, tá certo? Então, pula a fogueira, ia, ia, pula a fogueira, ioiô, cuidado para não se queimar. Olha que a fogueira já queimou, meu amor. Pula a fogueira, ia, ia. Pula a fogueira, ioiô. Cuidado para não se queimar. Olha que a fogueira já queimou, meu amor. Agora vamos fazer a nossa oração para começar a nossa atividade, tá certo? Vamos lá. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Agora, nós vamos começar nossa atividade com a correção do livro de português, tá certo? A correção da página 45, 46 e 55. A gente falou sobre a acentuação das palavras, né? Das proparoxítonas. Nós temos aqui várias palavras. Príncipe, sábado, vírgula, informática, fôlego, lágrima, árvore, trânsito, mínimo, número, médico, máximo, sólido, único, enigmático, matemática, música e fenômeno. Todas essas palavras são acentuadas. Todas elas são proparoxítonas, tá certo? Na letra A, ele pediu que contornasse a sílaba tônica de cada uma. Então, a tia já explicou. Toda palavra que tem acento, a sílaba tônica é a que está acentuada. Então, vocês com certeza já circularam toda a sílaba tônica, todas as que estão acentuadas. Agora, escolha 3 palavras acima e escreva-as no quadro a seguir. Separe as sílabas e classifique-as de acordo com a sílaba tônica. Qualquer uma que vocês pegarem, vocês vão escrever aqui, vai separar a sílaba. A tia colocou na dela sábado, fenômeno e informática. Vocês podem colocar o que vocês quiserem. Separa a sílaba e classifica quanto à tonicidade. Quanto à tonicidade, elas são proparoxítonas, todas. Por quê? Porque a sílaba tônica é a antepenúltima e todas estão acentuadas, tá certo? C. Em relação à acentuação gráfica, o que essas palavras têm em comum, né? A tia já acabou de dizer. Todas elas têm um acento gráfico na antepenúltima. Todas são acentuadas na antepenúltima e todas são proparoxítonas, tá certo? Na página 46, nós temos aqui algumas figuras geométricas que ele disse. Observe as figuras geométricas abaixo. A primeira figura foi um retângulo, ao lado um pentágono, embaixo um círculo e depois um triângulo. Escreva o nome dessas figuras. Já escrevemos. As palavras que você escreveu recebem acento? Sim. Por quê? Olha, retângulo tem um acento circunflexo em tan, pentágono tem um acento agudo no tá, círculo tem acento agudo no cir e triângulo, acento circunflexo no an. Aí ele disse, elas receberam acento sim. Por quê? Porque todas essas palavras são proparoxítonas, tá certo? Indique uma característica de cada figura apresentada. O que isso quer dizer? Por exemplo, o retângulo possui 4 lados, é uma característica dele. O pentágono possui 5 lados. O círculo, apenas um lado, porque ela é uma esfera. O triângulo possui 3 lados. Isso é uma característica de cada figura, tá certo? D. Cite elementos ou objetos do dia a dia cuja superfície lembra cada uma dessas figuras. Por exemplo, o que nos lembra um retângulo? Uma caixa de sapatos é um retângulo. O nosso livro de arte é um retângulo. O que nos lembra um pentágono? Vamos lá. O que vocês acham que pode ser um pentágono? Uma pirâmide pode dar
a ideia de um pentágono dependendo da sua formação, porque tem pirâmides de base triangular e de base pentagonal, né? Então, algumas pirâmides também dá essa base. O que nos lembra um círculo? Uma bola. O que nos lembra um triângulo? Uma pirâmide também, né? Uma placa de trânsito pode ser pentagonal, viu, gente? Acentue as palavras proparoxítonas a seguir. A palavra pêssego, né, é a primeira palavra. Onde é o acento? Pêssego é um acento circunflexo no primeiro E, pêssego. Ao lado, lâmpada. Lâmpada é um acento circunflexo na primeira letra A. É o som fechado, lâmpada, não é lápada, né? Dígrafo. Dígrafo tem acento agudo no I, dígrafo. Mágica. Mágica tem acento agudo no primeiro A, mágica. Relâmpago. Relâmpago tem acento circunflexo no primeiro A. Anêmona. Anêmona tem acento circunflexo no E. Sílaba. Sílaba tem acento agudo no I. Abóbora. Abóbora tem acento agudo no O. Antídoto. Antídoto, o acento agudo no I. E pântano tem acento circunflexo no primeiro A, tá certo? Quem não tinha feito essa, com a correção agora, colocou acento no lugar certo. Agora nós vamos para a página 55. Lembra que a tia falou aqui sobre a história do velho, o menino e o burro, que vocês devem ter lido com atenção, tá certo? Na página 55 tem a primeira parte da interpretação desse texto. O que você achou do conto lido? Engraçado, triste, interessante e emocionante. Isso aí fica a critério de vocês. Eu achei interessante, né? Fala algumas coisas que a gente passa no dia a dia. Quando a gente às vezes quer fazer as coisas para agradar os outros, né? Só que a gente sabe que nunca agrada todo mundo da mesma forma. A história que você leu é semelhante ao que você tinha imaginado antes da leitura? Se alguém imaginou, vai saber dizer, né? Se foi ou não. Número 1. O conto popular que você leu é um texto narrativo. Indique e contorne no texto as personagens desta história. Bom, quem são as personagens desta história, né? Aí ele perguntou, quem são os protagonistas, ou seja, os personagens principais. Essa história não tem um personagem só principal. Essa história tem 3 personagens principais. Tem o avô, que é o velhinho, o menino e o burro, tá certo? Eles 3 são os protagonistas. 2. Assinale qual o tipo de narrador que relata esse conto. É um narrador observador, que só conta a história, só relata o fato, ou é um narrador personagem, que ele também participa da história. Então, no conto, é apenas o narrador observador. Ele apenas conta. Então, essa justificativa vocês vão botar embaixo. Justifique. Então, o narrador observador apenas relata os fatos da história. Tá certo? Em qual é o lugar em que a história acontece? Essa história não acontece especificamente em nenhum lugar. Ela acontece na estrada onde eles estão caminhando. Tá certo? Então, o local é na estrada. Essa estrada deve ligar a vila que eles moram a algum outro lugar. Então, enquanto eles caminham para chegar ao seu destino, a história acontece. Então, essa história se dá na estrada. Indique a ordem em que as cenas a seguir ocorreram de acordo com o texto. Tá aqui. Tem aqui essas cenas. Então, essa aqui, o menino, o velhinho e o burro, é o número 1. O número 2 é essa em que primeiro sobe o velhinho para andar no burro. O número 3 é essa aqui em que depois o menino anda no burrinho. O número 4 é quando sobe os 2 no burrinho. E o número 5 é quando os 2 levam o burrinho nas costas, tá certo? Pronto, a nossa correção vai ficar até aqui. Na próxima aula, a gente continua fazendo a correção das outras páginas, tá certo? Mas agora a tia vai falar o que vocês vão fazer na próxima atividade.
A próxima atividade será da página 59. 59, está falando sobre variação linguística. O que é isso? A gente mora no estado de Sergipe, aqui em São Cristóvão. Outras pessoas moram em outros estados. E nem sempre o que a gente fala aqui, fala em outro estado. Por exemplo, aqui a gente tem que dizer, oxente, vai para onde, né? Oxente. Já no sul do país, eles não falam oxente, eles falam bah, e aí, bah, vai para onde? Então, pra gente, oxente quer dizer, oxente, o que é isso? O que foi, né? Ó, gente. E eles é bah. Então, essa diferença é chamada de variação linguística. É quando as pessoas de uma localidade falam de uma forma e outros falam de outra. Por exemplo, tem aqui no de vocês um pequeno diálogo. Assunte isso, meu compadre. Não é um despropósito? Um burro fornido desse ser puxado pelo velho, que venha caminhando em vez de montar no bicho? Se é, compadre, cada coisa, viu? Então, ele frisou duas palavras, assunte e despropósito. Quando ele diz assunte, a gente faz, mas o que é assunte, né? Assunte é uma palavra da região onde ele mora, que quer dizer, presta atenção nisso, ou então veja isso. Então, essas palavras são chamadas de variação linguística, que vocês vão fazer a atividade da página 59 até a 63, tá certo? É tanto que essa variação linguística está relacionada à matéria de geografia, que é quem trata dos costumes, das variações dos estados do Brasil, tá certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês vão lendo aqui no livro, mas não tem nada demais. Sobre variação linguística é coisa bem simples, tá bom? Já na página 63, são palavras que vocês vão completar com a, ai, e, ei. Ou, tá certo? Então, vocês vão apenas completar, que são palavras que vocês já conhecem, tá certo? Então, façam a atividade com atenção, tá bom? Bom final de festejos juninos para vocês e até a próxima aula, tá certo? Tchau!